Senhor, nas nossas vidas, como eu trouxe esse louvor, mas antes de começar aqui compartilhando uma palavra simples, mas é uma palavra cirúrgica, lá em Efésios fala que a gente tem que se revestir com as armaduras de Deus. E uma das armaduras ali é a espada, e a espada é a palavra, é aquela espada que corta, né? Então, muitas vezes, tudo que a gente precisa é uma palavra que corta, uma palavra simples, uma palavra cirúrgica para as nossas vidas, né? Como se fosse uma pílulazinha do dia, uma vitamina, mas ou para ativar ou para matar, como eu já trouxe num dos nossos devocionais, que Saul, ele mesmo se matou com a espada, né? E Saul significa desejo. E Davi, né, eu já fiz até uma analogia da parte entre a parte espiritual e a parte da alma, onde contenta aí as nossas emoções na alma, nossos sentimentos, e a parte espiritual que está pronta. E ali Davi, ele era perseguido por Saul, até que ponto que Saul, que significa desejo, enfim, todo o contexto, ele acabou se suicidando com a palavra, né? De uma forma muito triste, mas porque a palavra é aquela que mata, que precisa, mas também é aquela que edifica também. É uma das nossas armaduras para os dias de hoje. O Senhor já tinha deixado lá para a gente, na nossa própria palavra, né, nas Escrituras, que é a nossa verdade. Mas antes de começar, eu quero agradecer, Pai amado, obrigada pelo meu coração aqui, Pai, sentando para aprender, para levantar, para ensinar, o coração da Elaine que está aqui na sala, as meninas que vão ouvir depois, né, vão ouvir novamente, Pai, obrigada por isso, que essa palavra possa alcançar mais vidas, Pai, de saber que tudo que a gente precisa é olhar para o Senhor, como esse louvor que acabamos agora de adorar o Senhor, e nós adoramos tudo aquilo que toda vez que a gente adora o Senhor, a gente fica mais parecido, a gente adora aquilo que a gente reconhece, e nós reconhecemos o Senhor como nosso caminho, Pai, como nossa vida, como nossa paz, como nosso pão. Obrigada por isso, Espírito Santo, tem liberdade de agir através da minha boca. E para começar hoje aqui, como eu disse, essa palavra simples, porém cirúrgica, eu vou trazer Lucas 19, do 19 até o 8, porém, fala sobre Zaqueu, por isso que não foi, né? Coincidência colocar esse louvor que eu trouxe aqui sobre Zaqueu. Zaqueu, vou começar lendo aqui no Lucas 19. Jesus entrou em Jericó. Jericó era uma terra onde tinha muitas cobranças, né? Era uma terra de impostos, digamos assim. Então Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem muito rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele era cobrador de imposto, tá? Os publicanos era cobrador de imposto. Porém, ele era muito rico. Ele queria ver Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Presta atenção nos detalhes. Então, Jesus estava atravessando Jericó, existia uma multidão. E Zaqueu, um homem pecador aí, que a gente vai terminar de ler o contexto, mas um homem cobrava impostos, né? Ele era um publicano, ele queria ver Jesus. Ele queria ver Jesus. Ele só queria ver Jesus. Ele não queria pedir nada, ele não queria pedir uma cura, ele não queria pedir uma salvação, ele só queria ver Jesus, ele reconhecia Jesus. E assim correu, e ele era pequeno. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo. Uma figueira brava, vamos imaginar uma figueira bem alta, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima. Ele conseguiu chamar a atenção de Jesus, gente. Olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa. Quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador, porque ele era publicano, ele cobrava ali, né? Antes de chegar no 8, no versículo 8, eu quero ler aqui na versão a mensagem para vocês, que eu gosto muito de fazer uma analogia, sempre com outras versões, e eu vou ler aqui agora na versão a mensagem, para ficar bem claro essa parte, do 1 ao 7, para a gente destrinchar o 8. Jesus entrou em Jericó e caminhava pela cidade. Havia ali um morador chamado Zaqueu, o principal cobrador de impostos. Lembra? Jericó era uma terra de imposto e Zaqueu era um cobrador, o principal. E ele era muito rico. Ele queria a todo custo ver Jesus. E aqui que está uma chave para nós, destrinchando aqui na versão a mensagem. Como eu disse, porque muitas vezes a gente vai procurar Jesus, porque ele é o caminho, a gente já tem consciência disso, para ter alguma coisa. Eu quero um milagre, eu quero, como o louvor trouxe, eu quero um milagre, eu quero me curar, eu estou passando pelo vale. Zaqueu,
apesar dele ser um pecador aqui, que a gente vai destrinchar como eu trouxe, ele só queria ver Jesus. Ele reconhecia. E muitas vezes a gente só precisa ver Jesus. E esse ato de ver Jesus, ele fez um esforço de subir numa figueira. Olha aqui. Ele queria a todo custo, quer dizer, vamos todo custo, ele calculou todo o esforço, ele não mediu esforço para estar lá, para ver Jesus. Mas a multidão estava no caminho. Como ele era baixinho, pequenininho, não conseguia olhar por cima do povo. Então, correu adiante dele e subiu na figueira. Ele achou uma estratégia para ver Jesus. Dali poderia ver Jesus quando ele passasse. Quando chegou perto da árvore, Jesus olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa. Olha, isso tocou o coração de Jesus, me fez até lembrar daquela mulher do fluxo de sangue. Ali, claro que ela queria ser curada, ela simplesmente tocou a orla dele, as vestes dele. E ali ele falou: desse toque saiu o poder. Tudo que Deus é chamar a atenção de Jesus, gente. Como que a gente chama a atenção de Jesus? Ela ali no contexto, ela realmente queria ser curada de uma doença, né, de um fluxo de sangue de mais de 12 anos. Mas aqui Zaqueu, ele só queria ver Jesus, ele reconhecia, apesar dele ser um pecador. E ali tocou Jesus, Jesus olhou para cima. Naquele contexto, olha aqui, só trazendo, ó. Quando chegou perto da árvore, Jesus olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa. Hoje é o dia que vou me hospedar na sua casa. Esse ato que chamou a atenção de Jesus levou Jesus a escolher ir na casa dele. Zaqueu pulou depressa da árvore, ainda sem acreditar o que ouvia, feliz da vida com a oportunidade de receber Jesus. Aquele povo todinho que estava lá embaixo na multidão queria que Jesus fosse até a casa dele, mas sempre com alguma intenção de cura. Nenhum problema nisso, porque a gente sabe que Jesus é a cura, Jesus é a salvação, Jesus é o caminho, Jesus é tudo, mas Zaqueu não. E essa pureza, essa intenção de só ver Jesus chamou a atenção dele. Tanto que aqui, ó, no versículo 7, né, no versículo 7, o povo começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador? Como assim? Um pecador que nem estava querendo se arrepender, mas olha aqui, ainda, ó, aí sim, Zaqueu ficou muito feliz com a oportunidade. O que presenciavam a cena ficaram indignados, ó, começaram a reclamar. Aqui na versão que eu tenho, a NVI, começaram a se queixar. Como ele pode se sentir tão à vontade com esse bandido? Porque ele era cobrador de imposto e ele fazia coisas ilícitas, né? Olha a importância, olha aqui. Jesus não foi olhar para aquele que estava pedindo a cura neste contexto, aquele que estava querendo alguma coisa. Ele olhou para um pecador pequenininho mesmo. Quantas vezes a gente se sente diante de Deus pequeno, a gente se sente pecadora, mas o coração dele era de ver Jesus. E isso tocou o coração. E nessa manhã eu convido a minha vida, porque eu falo que eu sou a primeira aluna, eu sou a primeira pessoa perto da minha boca, e eu falo: Senhor, eu quero só te ver, eu só quero te ver. Esse é o convite hoje da gente querer ver Jesus como Zaqueu. E qual que é o Zaqueu fez um esforço por se sentir pequeno, ele subiu na árvore. Que nós possamos trazer esse movimento de subir a árvore. Bom dia, Dulce. Estamos aqui num contexto trazendo Zaqueu, que ele era pequenininho diante de uma multidão e ele queria ver Jesus, ele não queria cura, ele não queria naquele momento ser perdoado, ele até se sentia pequeno, vamos trazer para o contexto de pecador, mas ele queria ver Jesus. Então que nós possamos olhar para a nossa vida e falar: Jesus, eu só preciso te olhar, te ver. E dali aquele ato tocou o coração de Jesus e Jesus falou: desça depressa que eu vou à sua casa. Tanto que o povo se queixou. E aqui no 8, gente, olha aqui no 8. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Olha aqui na versão da mensagem, como eu faço uma analogia, parado diante de Jesus, Zaqueu não sabia o que fazer, gaguejando, olha, reconheceu a presença de Jesus. Olha, apesar de estar muito feliz de ter chamado a presença de Jesus para ele. Gaguejando, disse: Senhor, vou dar a metade do meu patrimônio. Lembra que ele era um homem muito rico? Mas ele ficou rico de forma ilícita. Vou dar a metade do meu patrimônio para os pobres. E de tudo que roubei, olha ele confessando, pagarei 4 vezes mais pelo prejuízo. Então Jesus declarou: hoje é dia de salvação nessa casa. Aqui está Zaqueu,
filho de Abraão, filho da promessa, olha aqui, filho da descendência de Abraão. Pois o filho do homem, Jesus, veio para buscar e restaurar o que está perdido. Olha que Jesus é para esse que está perdido, Jesus é para todos. Ele se sentia pequeno de estatura, mas não trazer pequeno diante da presença. E aqui Jesus foi até a casa dele levar essa salvação, essa restauração. Então, o que chamamos Jesus, chamamos a atenção de Jesus para que ele escolha entrar na nossa casa e nos restaurar aquilo que precisa, seja o casamento, seja as nossas finanças, seja a nossa saúde, seja a nossa vida com os filhos, seja a nossa vida conosco mesmo, como mulher, uma mulher fêmea em ordem, porque muitas vezes a gente está nessa desordem, e trazer essa consciência na base de Jesus, de Deus, que não quebra princípio, e ser restaurado essa nossa identidade nele, começando com filha e sabendo nosso papel de esposa, de mãe, e sim, mulheres de movimento, que trabalham, empreendem com o propósito de alcançar mais vidas, de manifestar Deus, entre as amigas, entre o nosso relacionamento, com esse significado e uma realização. Então, que hoje a gente possa realmente, de forma genuína, só querer ver Jesus, sem nenhuma intenção. E ele é tão maravilhoso, ele sabe nos maravilhar, ele está aqui para todos, e nós, se nós sentimos perdida em alguma área, ele está aqui para restaurar. Então, que ele realmente entre na nossa casa. Mas o convite maior não é seguir Jesus porque ele tem para nos oferecer. Não é seguir Jesus porque ele tem para nos oferecer. Tem muitas pessoas que eu convivo que querem seguir Jesus porque está ali passando por um apuro. Não que ele não vai ouvir. A mulher de fluxo de sangue tocou mesmo. Ela sabia do poder dele, tocou. E dali saiu o poder e ele a curou, libertou, né? Ele libertou ela dali. Porque ele, Jesus, ele salva, ele cura, ele liberta a gente. Quando a gente aceita Jesus como nosso Senhor Salvador, ele salva, ele cura todas as nossas enfermidades, já tá, a gente só precisa cessar. E quando que a gente cessa? Eu já trouxe nos nossos devocionais, quando a gente está no centro da vontade do Senhor. E aí ele traz também a libertação. Libertação, é só Jesus que traz libertação, mas levando para o contexto de Isaías 61, nós, filhos de Deus, filhos, somos ungidos para levar liberdade aos cativos. Então, olha que a liberdade é de mente, mas a parte espiritual é com Jesus. Então, quando a gente já acessou Jesus, aceitou Jesus, a gente já tem essa salvação, essa cura, essa libertação. Porém, trazendo para o contexto de Zaqueu, que tocou meu coração também, como de uma forma simples eu ouvi essa passagem, falei, gente, ele só queria ver Jesus. Eu só quero te ver. Tem um louvor também, eu só quero te ver. Só, gente. É só querer ver Jesus. Não com alguma intenção, não que ele não faça, ele faz. Ele é Deus se fizer, ele é Deus se não fizer, a gente tem que ter essa consciência. Mas hoje, por exemplo, na minha vida, no momento que eu estou nessa busca constante, eu não sigo só Deus, eu não sigo mais Deus para ter os benefícios dele. Eu sigo porque eu amo mesmo. Tem um louvor que eu amo muito que fala, depois que você pisa no Santo dos Santos, não há outro lugar. Eu não consigo mais viver sem a presença dele. E eu oro todos os dias, Senhor, que eu não perca a sua presença. Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele é Deus também. Porque muitas vezes eu fui buscar Jesus pela dor. Eu fui buscar, tentando encontrar algo. E ele me deu, claro, mas hoje eu busco, ele continua buscando, indo mais profundo, porque ele tem sempre mais para nós, não porque ele quer me dar alguma coisa, mas porque realmente eu amo. E claro que a gente tem que orar para quem está de pé, para que não caia, a humildade de coração, tem que vigiar, o Senhor manda a gente orar constantemente, sem cessar, porque ele já sabia, como eu trouxe no comecinho aqui, Ezequiel, Efésios 6 fala para a gente se revestir, né, com as armaduras, porque a nossa luta não é contra a carne, é contra o espírito. Porém, quando a gente vai buscar Jesus, ou buscar, hoje, eu não peco mais, não que eu não sou uma pecadora, é todos os dias, a gente, né, ora todos os dias, Senhor, se tem algum caminho ruim em mim, algum mau caminho, mas hoje eu penso muito em tomar todas as minhas decisões, não porque eu quero obedecer a Deus para ter alguma coisa em troca, eu amo tanto Ele, que eu não consigo mais, eu começo a renunciar, e mais que obedecer, como está Isaías 1,19 fala, se é uma condição, Deus não impõe, se tiver disposto a obedecer, comerás o melhor dessa terra, e as pessoas querem comer o melhor dessa terra sem obedecer, porém a obediência faz a gente comer o melhor dessa terra, mas hoje eu já não obedeço para comer o melhor dessa terra, eu simplesmente obedeço, eu simplesmente abro mão, renuncio àquilo que eu poderia inclusive fazer de forma lícita, mas nem tudo que é lícito nos convém, e ali
esse ato de só por adorá-lo, isso é uma busca constante, como eu disse, eu oro todos os dias para que eu não perca isso. Eu zelo como um bebê recém-nascido, que a gente toma cuidado. Eu renuncio, e a renúncia toca o céu. A renúncia toca o céu. O que é renúncia? É você poder fazer e não faz por amor. Não é nem só por obediência, porque é pecado. Eu não faço porque isso não agrada o coração de Deus. Como Zaqueu. Zaqueu, ele não estava pedindo algo ali para Deus. E ele era um homem pequeno, um pecador. Ele reconhecia isso, mas ele queria ver Jesus. E tocou, chamou a atenção de Jesus. Tanto que Jesus levou ele para casa e falou: hoje é dia de salvação nessa casa. E que a gente possa ter isso, levar Jesus para nossa casa e ter o dia de salvação dele. Porém, Jesus não falou para se arrepender. Ele, diante de Jesus, se aquebrantou e se arrependeu. Jesus não falou nada, Jesus só falou: desça daí, aí, desça rapidamente, depressa, que eu vou até a sua casa, ó. Quero ficar em sua casa, desça depressa. Jesus não falou: se arrepende aí, não. Aí ele começou a gaguejar diante da presença, falou: Senhor, vou dar até a metade do meu patrimônio aos pobres, o que roubei pagarei 4 vezes mais. Houve um arrependimento. E aí eu vou levar para a gente concluir Romanos 12, 2. E é aqui que é o X da questão. Portanto, irmãos, rogo pela misericórdia de Deus que ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E este é o culto racional a vocês. Esse é um. O 2 que eu quero trazer. Não se amoldem com os padrões desse mundo. Não se conforme com o padrão desse mundo. Mas transforme pela renovação da mente. Gente, o Senhor está nos chamando aqui para a gente não se conformar com as coisas deste mundo e se arrepender, transformar a nossa mente. O que é arrependimento? O que aconteceu aqui com o Zaqueu? Ele se arrependeu diante da presença, não porque era uma condição, não que ele não soubesse, mas ele era um pecador, mas ele se arrependeu ali diante de Jesus. Olha, e o que é arrependimento? É fazer a transformação da mente. Esse arrependimento não é só ter um sentimento de tristeza, porque eu fiz isso. Arrepender é transformar a mente, não faço mais. Mudança de comportamento. E é o que o Senhor tem chamado aqui, ó, diante da presença, não tem como a gente se arrepender. Não tem como a gente não transformar a nossa mentalidade. Diante da presença dele, não tem como a gente renunciar. Hoje eu falo que só a graça dele comigo, porque diante de algumas coisas, dos meus desafios durante o dia, dos meus desejos de alma, eu decido ser governada, é uma decisão pelo Espírito. E como fazer isso? Diariamente, porque nós nascemos pecadores, mas diante de Jesus, ele já libertou do nosso pecado, como está em Salmo 103, já curou as nossas doenças, como está em Salmo 103, ele já nos tirou da sepultura, como está em Salmo 103, diante dele, mas são todos os dias, eu declaro: Senhor, a sua presença me inibe de fazer o pecado, a sua presença, é só na presença dele que a gente é capaz de resistir o diabo, só na presença dele que a gente é capaz de resistir às tentações, é só na presença dele, porque sozinha a gente não consegue. E aí essa é a dependência, quando eu falo: Senhor, só dependendo do Senhor que eu consigo ser mais forte hoje, só na dependência do Senhor eu consigo renunciar os desejos da minha carne, por isso que eu tenho buscado cada vez mais, para que ele seja ele em mim, para que eu tenha a presença dele, porque o pecado, ele é o salário do pecado, é a morte. O pecado, independente do pecado, nos afasta dessa presença. Então, eu já tenho essa consciência. Lembra que eu falo que aqui na nossa comunidade é trazer essa consciência de que eu tenho uma presença, eu não consigo fazer mais. É aquele louvor. Quem já pisou no Santo dos Santos não tem outro lugar. Claro, como eu falo, é um vigiar, é orar sem parar, sem cessar, e vigiar, é constante. E finalizando aqui Romanos 12, 2, não se conforme com o padrão desse mundo, mas transforme pela renovação da mente. Olha que mudança de comportamento, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando eu consigo ter esse arrependimento, como Zaqueu aqui, houve um arrependimento, o Senhor entrou com a salvação dele. Viram que primeiro o Senhor, olha, ele chamou a atenção.
E outra, eu já trouxe aqui no nosso devocional que nós precisamos de movimento. O Senhor, ele age no movimento. Tanto que tem uma passagem também que o leproso, o cego, estava na beira do rio. Ele precisava se jogar na beira do rio, jogar no rio. Ele precisa desse movimento. Só que quando que era para jogar? Quando o anjo vinha e balançava as águas. Olha o movimento de novo. E ele tinha que ser rápido para se jogar. Aquele que era jogado primeiro, isso no Velho Testamento, tá? Hoje a gente já tem Jesus. Ele, ó, ele é o anjo, ele se movimenta, a gente se movimenta nele. Gente, aqui que está um segredo, se movimenta. Zaqueu, ó, se movimentou. Olha aqui a parte que fala, ó, que ele fez um esforço, ele fez um esforço para ver Jesus. Então, ó, ele fez um movimento, ele queria tanto ver Jesus, na expressão aqui da mensagem fala que ele queria ver Jesus a todo custo, ele queria ver Jesus. Então, você quer mesmo, Dulce, você quer mesmo, Elaine, você quer mesmo, depois vocês que vão estar assistindo esse devocional, Adriana, que sou eu, quero mesmo ver Jesus, independente do que ele tem para me dar, independente se eu sou pequena e pecadora, eu faço esse movimento. Fiz esse movimento, chamou a atenção de Jesus, e sem querer nada em troca. Coisa que eu falo, Jesus, eu só quero te ver, e hoje eu tenho declarado, se eu fizer... Eu tenho os meus desafios com a minha moradia. Eu falei, Senhor, se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Se eu não fizer, Deus também. Só que Ele sabe tudo o que eu preciso. Ele é meu pai. Ele sabe o lugar que eu preciso morar com os meus 2 filhos. Para onde eu tenho que ir. Como eu já trouxe no devocional. Ele nos chama para ser forte e corajosa. Como está em Josué 1,19, seja forte e corajoso. O Senhor nos chama para ter esse movimento, de força, de coragem, mas não se distrair com os barulhos das águas. Mas quando Pedro andou sobre as águas, ele andou sobre uma palavra, sobre um comando. Eu não quero ser só corajosa, eu quero ser corajosa debaixo de um comando, porque não adianta nada ser corajosa sem comando. Eu vou cair de algum momento, eu não quero mais cair, eu quero andar sobre as águas. Então eu tenho falado para ele, Senhor, qual que é o seu comando? Mas quando a gente toca o coração de Jesus, ele traz essa salvação. Olha aqui, depois que ele fez esse movimento, estão trazendo aqui para mim, tenho, né, os meus questionamentos. Eu faço o movimento independente desse movimento, independente dos meus desafios, é isso que eu quero trazer. Aí Jesus, olha só, na presença, Zaqueu foi lá e confessou o pecado dele, se arrependeu. E aí, na sequência, Jesus falou, hoje é dia de salvação. Mas Jesus já tinha decidido que ia até a casa dele. Gente, é isso que eu quero trazer aqui para nós, para depois meditarmos nesses 2 versículos com calma, deixar reverberar, pedir para Deus revelação. Porque lá em Deuteronômio 29 fala que Deus revela segredos ocultos para os filhos. Por isso que, olha, ele tem compromisso com os filhos. Quando o diabo tocou a vida de Jó, ele falou, tocou a vida no todo de Jó, ele só falou assim para o diabo, não toca na vida dele. Porém, Jó não era filho como nós somos, porque nós somos filhos a partir de Jesus. Jó era do Velho Testamento. E mesmo assim, Deus esteve com ele a ponto de virar a sorte dele. Imagina nós que somos filhos. E numa passagem aqui da Bíblia também fala que se nós cuidamos tão bem dos nossos filhos biológicos, como eu cuido, como vocês cuidam, imagina ele. E nós que somos maus, cuidamos bem dos nossos filhos, imagina ele. E aí sim, gente, nesse cenário, eu fecho aqui para a gente concluir que neste lugar de transformação de mente, de arrependimento, como aconteceu com Zaqueu, a gente pode experimentar a boa, perfeita e agradável vontade dele. Entende? Eu sigo Jesus porque ele é maravilhoso, ele é tudo, ele é meu Deus, ele é meu caminho. Nossa, na Bíblia passa, ele reconhece mais de 18 vezes que ele é a vida, ele é o caminho, ele é o pão, ele é a luz. E quando Deus fez o mundo, ele fez o mundo, era trevas, e haja luz é conhecimento, gente. Importante a gente buscar o Senhor. E lá em Oséias fala que nós perecemos por falta de conhecimento. Tanto conhecimento de informação, mas vai além, é buscar conhecer a Deus mesmo, é conhecê-lo mesmo. E aonde é a forma de conhecer? Uma vida de oração, uma vida de louvor, de adoração, para a gente ficar mais parecido com ele e ler a palavra, né? Que é a nossa espada para tudo que a gente precisa. Então, quando eu faço esse movimento todo, é natural viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu não tenho que me preocupar aonde eu vou morar com os meus 2 filhos, eu tenho que me procurar ter essa vida
não conformada com esse mundo, ter uma vida reta diante de Deus, renunciar a coisas que não faz mais sentido, mesmo sendo lícitas muitas vezes. E automaticamente, e eu só declaro, eu sei que o Senhor vai me levar para um lugar melhor e maior, porque é assim que Deus faz. Mas se Ele não fizer também, não vai mudar nada na minha vida com Ele. Mas Ele é um Deus de promessa, Ele não é uma para que se arrependa, se Ele está aqui, ó, e eu converso com Ele, o Senhor está aqui, que eu vou viver a sua boa, perfeita e agradável vontade. E aqui é o centro do nosso jardim. Qual que é o nosso centro do jardim? É viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É isso. Eu quero finalizar com essa parte de Romanos aqui para nós, que a gente não tem como, a Elaine acho que caiu, não tem como a gente viver a boa vontade e agradável vontade de Deus se a gente não tiver realmente com uma mente nele, né? Uma mente de Cristo, ó, uma mente voltada para ele. E muitas vezes, como eu disse, mais do que obedecer é renunciar. Então, essa é a mensagem que eu queria trazer aqui nessa manhã, para a gente reverberar. Dulce, não sei se você consegue abrir a câmera, minha amiga, e falar se tocou alguma coisa, trazer alguma palavra para você. Que linda! Ai, tô tão feliz, meu Deus! O que é da vontade de Deus, né? Eu tô indo trabalhar agora, mas eu peguei assim, entendi sim. Ótimo. Que reverbere aí no seu coração no dia de hoje e que ele possa entrar dentro da sua, Amém. entrar dentro da sua casa, porque ele vê o seu coração aí, ó, querendo vê-lo. É só isso. Amém. Queira ver. Essa necessidade, eu sinto, eu tenho esse anseio, sabe, por essa presença mesmo. E há tempos atrás eu tinha mais sensibilidade, eu acho que eu posso dizer. E hoje em dia eu tô um pouquinho mais distante de Deus, eu acho. É tudo que eu acho, não tenho certeza. É. E o que você acabou de falar é justamente isso. Eu preciso me aproximar mais. E ter ousadia, né? Para mim, ontem o que eu fiz foi um ato de ousadia mesmo com medo. Então, e eu tenho que fazer isso nas coisas, nas presenças de Deus também. Tipo, ter ousadia com Ele, ter mais intimidade, né? Eu lembro, eu até trouxe, depois você medita aí lá de Pedro andou sobre as águas, olha o nível de ousadia e de coragem que ele teve de andar sobre as águas. Mas tinha um comando, minha filha, se tem um comando para você, faz parte do seu jardim, o que aconteceu com você ontem, que é dar aula, tocar vidas. Se é um comando, esse enche de coragem mesmo, dessa ousadia. Só que ousadia e coragem, vamos trazer para essa palavra, lá em Josué ele fala, seja forte e corajoso. Não é algo que ele dá como a sabedoria. A sabedoria é algo que a gente tem que pedir, ele dá. Essa força, essa ousadia que você teve ontem, é mesmo sem vontade. Deixa Mesmo sem eu ir. vontade. É, Vontade de voltar atrás, eu tive de novo, né? Mas isso, eu falei, mas não. você foi ousada, você foi corajosa, e ele já sabia disso. Mas estava debaixo de um comando, minha amiga. Foi lindo, né? Que a gente vai conversar depois sobre isso. Mas para você já seguir aí, eu também finalizar aqui, Dulce, quem depois ouvir essa passagem, realmente busquem a presença, independente do que ele vai dar, é buscar a presença dele, é estar perto. E aí sim, se tiver alguma coisa em nós, ó, por isso que eu falo que é o constrangimento que faz a gente mudar, Dulce. Você entende quando eu falo para Sim. você? É o constrangimento. Ninguém mandou Zaqueu falar que ele era pecador. Ele, diante da presença, se sentiu tão constrangido que confessou e houve o arrependimento. E ali Jesus, na hora, fala: hoje a sua casa será salva, será restaurada. E é isso que eu declaro sobre a sua vida, tá bom? Amém, Dri. Amém. Um dia Obrigada, lindo Deus para abençoe, tá? você e a gente vai falando, Obrigada. tá? Tá Meninas, eu bom. vou finalizar aqui a nossa Beijo. gravação no dia. Beijo, minha amiga linda. Um dia lindo na presença dele, que é tudo que a gente precisa. A Dulce falou a palavra certa, ter a presença dele. E renunciar às tentações é uma decisão. Quanto mais a gente renuncia, mais perto de Deus a gente está. E quanto mais perto de Deus a gente está, mais a gente tem força de conseguir resistir e renunciar, obedecer. Então, olha como é um ciclo, né? Então, que nós decidimos ter a presença dele, buscar a presença dele todos os dias. Então, a gente finaliza esse devocional hoje aqui, nesta presença, que tudo que a gente precisa, e tem um louvor que fala, repetindo aqui o louvor, depois que você pisa no Santo dos Santos, não há outro lugar. Tudo que a gente precisa é a presença dele. E Davi orou pedindo, Senhor, o Senhor pode tirar minha coroa, o Senhor pode tirar isso, o Senhor pode me tirar aquilo, mas só não tira a sua presença.
e é tudo que a gente precisa em todos os dias da nossa vida. É essa presença dele que faz a gente se aquebrantar, é essa presença dele que faz a gente se restaurar, é essa presença dele que faz a gente conseguir continuar, faz a gente conseguir continuar. Em nome do Senhor Jesus, Pai, obrigado por essa palavra que principalmente tocou meu coração, e tudo que está na palavra aqui eu quero. O Senhor disse que eu viverei a boa, perfeita e agradável sua vontade, mas com a renovação dessa minha mente, eu não me conformando com esse mundo, e eu não me conformo com esse mundo, eu realmente tenho uma transformação de mente, tento uma mente de Cristo, pensando como o Senhor pensa, agindo como o Senhor age, mas o meu coração de criança. Obrigada por isso, Senhor, dependente, criança dependente. Obrigada por isso, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vou parar de gravar aqui. E um ótimo dia, Dulce, para você.